questões mais técnicas tem que ser o lucro presumido pelo Simples. E na época foi me indicado o lucro presumido. Então, como é que funciona o lucro presumido? Você tem alguns tributos, certo? Isso depende do tipo de serviço, aqui está mais ligado a serviços, tá? Então, esse aqui seriam basicamente os tributos federais. Estou dando um exemplo aqui que você tem um faturamento mensal de 15 mil, certo? É um exemplo. E aí ele vai cobrar 11,33%, certo? E aí tem o ISS, que depende da prefeitura da região. Estou botando um exemplo aqui de onde eu moro, é cerca de 3%, que a gente vai pagar 14%. Se você vai pelo Simples, o Simples tem uma tabela, né, que até 15 mil por mês é em torno de 15,5%. Então, se você compara 14,33 com 15,5, então vamos fazer pelo lucro presumido. Foi mais ou menos a orientação que eu tive. Só que tem um detalhe que não foi colocado. A gente não pode simplesmente comparar esses índices. Por quê? Você, quando tem uma empresa, ela é pessoa jurídica, você, como sócio que trabalha, tem que tirar um salário, chamado de prolabore. A maioria tira um salário mínimo. Então, por exemplo, atual, o salário mínimo 1.220. Só que é o seguinte, no caso do lucro presumido, além de você descontar esses 134 do salário mínimo que você recebe como pessoa física, isso aqui vai para imposto de renda. Se você só tem esse valor, você é isento, mas se você tem aposentadoria e outras rendas, isso aqui vai somar para o imposto de renda. A empresa tem que recolher 20% desse valor. Então, na prática, quer dizer, além desse imposto aqui, você ainda vai ter mais 378 de recolhimento do INSS. Então, esse vai ser o seu custo total. E no Simples, você só paga 11% sobre o prolabore, sobre o seu salário. Não tem esses 20% da empresa. Então, na hora de vocês fazerem as contas aqui, como você não tem essa parcela 244, nesse caso aqui, certo? O Simples, você acaba pagando menos impostos totais em relação ao lucro presumido. Tem um ganho de 68. Isso aqui tudo baseando que você está tirando um salário mínimo, tá? Da sua empresa. Eu fiz uma análise aqui, uma simulação com um salário mínimo, tá? Então vocês vejam aqui que nessa simulação, utilizando um salário mínimo aqui, com vários faturamentos, em torno de 5 a 25 mil, certo? Os impostos lucro presumidos são iguais. No Simples, até 15 mil você paga 15%, de 15 mil para cima você vai pagar 18%, certo? Então, como é que fica esse cenário, certo? Perceba que só a partir de um faturamento de 17 mil reais é que começa a compensar você fazer pelo lucro presumido. Abaixo disso, não compensa. Veja que você está pagando mais impostos. Então, dependendo do seu faturamento mensal, certo? Vale mais a pena o Simples do que o lucro presumido. Mas essa é só uma primeira análise básica. Agora, se a gente vai avançar mais a fundo, certo? Existe uma opção no Simples, certo? Que é um negócio que chama fator R, que muita pouca gente conhece. Então, vamos fazer uma análise aqui. Deixa eu só dar uma reduzida aqui, certo? Do fator R. O que é esse fator R? Como é que funciona a história? Nesse caso aqui, a análise é um pouco mais complexa. Então, vamos analisar. Imagine que você tem um faturamento aqui, pegando exemplo de 15 mil reais, tá bom? Então, o que acontece? Vamos dizer o seguinte, agora o seu Prolabore, você não tem funcionário, só tem o seu Prolabore. Para você utilizar o benefício de reduzir o imposto de renda para o anexo 3, você teria que ter um Prolabore de pelo menos R$ 4.350, certo? Então tá bom, começamos por essa análise. A partir daí, você vai descontar 479 do INSS, que é 11%. Quer dizer, aqui você começa a ter um custo adicional. Porque quando você descontava só 11% de 1.220, agora você está descontando de um valor maior. Certo? Então, quando você pega esse valor de
seu salário menos INSS, você tem essa primeira base de imposto de renda, aí a própria contadora vai te cobrar lá, ó, você tem que pagar R$ 235 na fonte, certo? Só que é o seguinte, imagine que você tem, na hora de você fazer seu imposto de renda, você não tem dependentes e você tem uma despesa médica mensal de 1.500. Quando você vai fazer o seu imposto de renda, você descobre o seguinte, poxa, eu ia pagar só 35 de imposto de renda. Então esses 200 aqui, mensais, você vai restituir. Então apesar de você recolher 235, você só vai pagar 35 de imposto. Essa é a diferença. Se você tiver dependentes, inclusive começa a pagar menos, tá vendo? Dependente, se você tiver um dependente, se esse dependente tiver gasto com educação, veja que você fica até isento aqui. Então são só alguns exemplos aí de cálculo. Vou manter esse cálculo aqui. Então o que acontece na prática? Bom, eu vou pagar, certo, mais de INSS e vou pagar alguma coisa de imposto de renda. Tudo bem. Só que é o seguinte, só que de 15,5% cai para 6% o valor que você pagaria, né, de impostos, certo? Então, na prática, você vai recolher só 1.413. O que significa isso? Vamos ver quanto que era o valor previsto aqui para o Simples. Veja que no lucro presumido você ia pagar 2.500. No Simples normal você ia pagar 2.400, tirando um salário mínimo, certo? Só de prolabore, certo? E a partir de agora, você vai pagar só 1.400. Ou seja, comparando esse com esse, você está economizando 1.414 por mês. Isso aqui dá mais de 13 mil reais por ano de redução. Então, aqui inclusive a gente simula os cenários, quer dizer, mesmo com 5 mil reais, você vai economizar mais ou menos aqui uns 7 mil reais por ano, né? E aqui o pica nessa faixa. A partir daqui o que acontece? A partir de acima de 20 mil, você começa a ganhar menos, que você começa a pagar mais imposto de renda. Tá vendo? Começa a aumentar a parte de imposto de renda aqui. Ó. Essas são as parcelas de imposto que você começa a pagar mais. Todos os cenários compensam, certo? Esse cálculo de imposto se baseia na tabela do imposto de renda, certo? E existem alguns outros cenários, tá? Aqui imagine que você tem uma despesa médica de 2 mil reais e tem 2 dependentes. Veja que você não paga quase nada de imposto de renda, só vai pagar, começa a pagar alguma coisa acima de 21 mil reais. Então isso aqui são cenários que pode acontecer, depende de cada um. Lembrando que se você tiver outras rendas tributáveis também muda, tá? Então de repente o imposto de renda começa a ficar mais alto aqui. Mas em linhas gerais, se você não tem outras rendas, não está aposentado e você vive basicamente da sua profissão, veja a vantagem de você estar usando o conceito do fator R, ou seja, você está tirando um prolabore mais alto. Existem algumas outras vantagens? Sim. Por quê? Como você está contribuindo com uma parcela maior de INSS, você está aumentando também a sua aposentadoria. E tem um detalhe que as pessoas esquecem, que quando você contribui para o INSS, ele também é um seguro de vida. Imagine, eu soube uma fatalidade que aconteceu recentemente, uma pessoa com menos de 50 anos sofreu um acidente de carro e deixou a mulher e filhos. E como é que fica, no caso aí, a pensão por morte? Veja que é o seguinte, tem uma tabela, certo? Sobre, dependendo da idade da esposa, né? Se a esposa tem acima de 45 anos, ela vai receber uma pensão por morte vitalícia. Mas se a pessoa é jovem, está entre 28 e 30 anos, ela vai receber por 10 anos. E quanto que ela vai receber? Depende de quanto ele contribui. Se ele contribui só com o salário mínimo, vai receber um salário mínimo. Agora, se essa parcela aumenta, ele vai contribuir com uma parcela maior. Pô, mas vale a pena estar pagando mais, certo? Olha, eu fiz uma simulação aqui, vou mostrar para vocês. Essa simulação aqui. Imagine que você ficou 25 anos contribuindo pelo salário mínimo. De repente, durante 3 anos, você contribuiu por 4,5 vezes o salário mínimo. O que acontece na prática quando você for calcular a sua aposentadoria?
Quando você faz a média disso aqui, você aumentou de 1 para 1,38 salários mínimos. Você aumentou só com esses 3 anos de aumento de contribuição, você aumentou em 38% a sua aposentadoria. Então, aqui começa a se tornar muito vantajoso, assim. Então, se você contribui, de repente, 5 anos, aumentou a contribuição, veja que você aumentou 60%. Então, se você quer aumentar a sua aposentadoria e você está próximo dela, vale a pena sim você aumentar a contribuição nos últimos anos, porque você paga, no caso do Simples, só 11%. Você paga 1/9 e você recebe cheio, e recebe 13 salários, certo? Então, em linhas gerais, esse é um resumo que eu fiz, certo? Uma visão que eu tenho aí da vantagem de você estar utilizando, no caso, o Simples, certo? E o fator R, certo? Então essa é uma estratégia que eu acho bastante interessante. Mas, como eu sempre digo, procure um contador. Bom, espero ter os ajudado. Bons investimentos e façam um bom planejamento tributário.